prazer da sua presença. Nós estamos aqui dentro do ciclo de conferências da Images e a conferência de hoje será a importância das prerrogativas da magistratura nas democracias representativas, promovido pela Images, numa parceria com a CAPES, Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos. Eu cumprimento o professor Leonel Severo Rocha, que nos dá a honra da sua participação neste evento, dos doutorandos da Unicinos também, como já referi, e aos meus queridos colegas, a quem também agradeço demais a participação, incluindo aqui o doutor Sebastião, e também uma referência ao professor Anderson Teixeira, se me permite pular o nome do meio, porque eu quase recusei esse convite quando eu vi o nome do professor que eu teria que apresentar. Digo, não, acho que eu não tenho capacidade, mas ele permitiu que pulasse o nome do meio, então eu me senti mais à vontade. E, claro, a honra muito grande de receber aqui o professor Dominique Rousseau, cujo currículo resumido, é claro, eu menciono em seguida. É professor titular de Direito Constitucional da Escola de Direito da Universidade de Paris I, Panthéon, Sorbonne, é diretor do Instituto de Ciências Jurídicas e Filosóficas da Sorbonne e também membro eleito do Conselho Superior da Magistratura da França no período 2002-2006. Professor, uma imensa honra de recebê-lo aqui, um grande prazer. Os debatedores, nós teremos aqui o nosso querido colega desembargador Sebastião, que é membro da segunda turma deste tribunal, mestre em Direito Previdenciário e também conselheiro da EMAGES. O professor Anderson, advogado e consultor jurídico, autor de várias obras conhecidas, doutor em Teoria e História do Direito pela Università degli Studi di Firenze, na Itália, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito, mestrado e doutorado da Unicinos. Então, com essa breve apresentação, com essa breve introdução, eu passo de imediato a palavra ao nosso conferencista, o professor Dominique Rousseau. Com a palavra, professor. Bien, merci. Merci, madame. Muito obrigado, senhora. Permitam-me, em primeiro lugar, expressar a honra de ser recebido, acolhido por vocês nesta tarde. É sempre um prazer para um acadêmico, um jurista, poder encontrar outros juristas, pois os magistrados são juristas e nós pertencemos à mesma comunidade, a comunidade que faz com que o direito viva em benefício dos nossos cidadãos. Como a senhora lembrou, eu tive o privilégio de participar, de ser membro do Conselho Superior da Magistratura na França, no período de 2002 a 2006, durante 4 anos, e eu conheci, a partir de dentro, a função do magistrado. E também, numa diferença com o Brasil, tanto conheci o trabalho dos membros do Ministério Público e os magistrados da Justiça. Na França, os membros do Ministério Público são também magistrados, eles, junto com os juízes, fazem parte de um mesmo corpo. A minha reflexão sobre a justiça, sobre o lugar da justiça nas democracias, foi enriquecida tanto com a minha reflexão de acadêmico, jurista, mas também nesse contato concreto e prático com os magistrados. Como a função do Conselho Superior de Magistratura consiste, em primeiro lugar, em nomear os magistrados e
nós nomeamos os magistrados. Então, em segundo lugar, somos o conselho disciplinar dos magistrados em caso de problemas de responsabilidade no exercício da função da magistratura. E, além disso, cumprimos uma função de lançar um olhar sobre o funcionamento da magistratura. Nós nos deslocamos para os diferentes tribunais, para os tribunais de recurso, onde ficamos uma semana, digamos assim, para conversar com os juízes, advogados, e ter uma visão mais clara possível das necessidades humanas, das necessidades financeiras, das necessidades físicas da justiça francesa. E é, portanto, a partir desta dupla posição, prática e universitária, que eu progressivamente elaborei um pensamento sobre o lugar da justiça nas democracias representativas. Hoje, evidentemente, a minha fala vai se limitar à questão do lugar da justiça nas democracias representativas na Europa. Eu conheço um pouco o sistema do Brasil, da Colômbia, do Paraguai, o sistema judiciário na América Latina, mas a minha fala vai se concentrar unicamente na Europa. A minha fala parte de uma constatação que é a seguinte, do aumento recente da força dos juízes e magistrados em todos os países europeus. Na Europa, não há, e sobretudo na França, não há uma tradição, uma história favorável ao lugar da justiça na organização constitucional do Estado. A instituição constitucional, que serve de referência em todos os países europeus, é o Parlamento. O centro de produção das regras da vida cotidiana é o Parlamento. Mas, desde a Segunda Guerra Mundial, na Europa, juntamente com o Parlamento, em concorrência ao lado do Parlamento e no lugar do Parlamento, surgiu a justiça civil, a justiça administrativa e também a jurisdição constitucional. E este aumento do poder judiciário, paralelamente concorrente ou no lugar do Parlamento, gerou debates, é claro, políticos, filosóficos, que podem ser traduzidos numa expressão que vocês devem conhecer, que é o governo dos juízes. Haveria, no condicional, no futuro do pretérito, uma passagem nos últimos 20, 30 anos na Europa, deixando de ser o governo do povo pelos eleitos e passando a ser o governo do povo pelos juízes. E esta passagem, evidentemente, gerou várias interrogações, questionamentos de parte dos filósofos, dos juristas e dos políticos, é claro. D'autant que, si je me limite tanto assim que, se eu me limitar à Europa, podemos ver que esse fenômeno vai muito além do continente europeu, porque vemos a multiplicação de órgãos judiciários
pós-nacionais. Eu estou aqui me referindo à Corte Penal Internacional. Estou me referindo à criação pensada de um Tribunal Internacional para o Meio Ambiente. Eu mesmo faço parte de um grupo de trabalho com alguns colegas de diferentes continentes, da América Latina, da América do Norte, e este grupo de trabalho propõe, vai propor, talvez seja um pouco utópico, mas somos acadêmicos, não somos magistrados. Podemos, então, queremos imaginar uma Corte Constitucional Internacional. Uma Corte Constitucional Internacional, junto com a Corte Internacional de Justiça, junto com o Tribunal Econômico da OMC, haveria, então, essa Corte Constitucional Internacional. Ainda não foi criada. Isso levará ainda tempo. Mas há esse fenômeno de desenvolvimento do poder judiciário, não somente nos Estados europeus, como a França, a Alemanha, a Espanha, a Itália, etc., mas também mais além dos Estados, como é o caso na Europa, da Corte Europeia dos Direitos Humanos, a Corte de Justiça da União Europeia, que vem, de certa forma, impor as suas decisões aos juízes nacionais. Diante, então, deste ganho da força do Poder Judiciário, que surpreende, porque a Europa não estava acostumada com esse lugar, essa posição dos juízes, houve e continua havendo reações, resistências e até mesmo se desenvolve uma corrente, falávamos ontem a respeito disso na universidade, uma corrente populista, muito forte, que visa a redução e a diminuição do poder dos juízes. O movimento populista não tenta diminuir o poder dos eleitos pelo sufrágio universal. Esse movimento populista na Europa quer reduzir ou até mesmo suprimir a justiça. Isso é o caso da Hungria. Também na Polônia, houve uma revisão da Constituição para tirar do Tribunal Constitucional da Polônia determinadas competências. Também, evidentemente, isso vale para a Turquia, também para o Reino Unido. O Reino Unido saiu da Europa com o Brexit. Uma das razões por o Reino Unido ter saído da Europa foi o fato de que o Reino Unido recusava-se a aplicar as decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos. Um acórdão da Corte Europeia de Direitos Humanos que condenou o Reino Unido, porque no Reino Unido há uma lei que proibia que os prisioneiros votassem. Todos os prisioneiros eram proibidos de votar. E a Corte Europeia dos Direitos Humanos considerou que essa lei britânica era excessiva na medida em que o condenado já era privado de liberdade e que na sentença não havia essa previsão de lhe recusar o direito de voto e, no entanto, a administração penitenciária queria tirar o direito de votar. Então, o Reino Unido foi condenado, mas recusou-se a aplicar a decisão da Corte. Então, na Europa, há, ao mesmo tempo, um aumento da força dos juízes e também uma grande crítica em relação ao lugar tão significativo que os juízes ocupam no funcionamento das instituições. Não é apenas uma crítica verbal, não são apenas palavras. Isto tem uma tradução em revisões, modificações dos regulamentos constitucionais nos diferentes países que eu citei.
dans ce débat, nesse debate, c'est-à-dire trop de pouvoir judiciaire, ou seja, excesso de poder judiciário ou não? Será que é perigoso ter a justiça, os juízes, assumirem um lugar tão importante no funcionamento das sociedades? Nesse debate, eu tive a oportunidade de me posicionar publicamente e vou novamente aqui me posicionar publicamente com vocês. Evidentemente, o debate fica totalmente aberto e vocês podem defender a tese inversa ou a tese que desejarem. Mas, neste debate, eu sou favorável à manutenção de um poder judiciário, pois eu considero que a justiça hoje, eu repito, hoje, talvez eu não tenha dito isso há 50 anos ou há alguns anos, mas eu digo que a justiça é hoje um elemento que possibilita considerar uma sociedade como sendo democrática. Porque se eu me referir a alguns autores como Norbert Elias ou Paul Ricoeur, eu diria que a justiça participa do processo de civilização, no sentido de Norbert Elias, e que a justiça, pelo ato de julgar, permite criar um distanciamento ou manter um distanciamento em relação à vingança e ao linchamento. Nesse sentido, a justiça é uma instituição da civilização, portanto, da democracia, porque o ato de julgar é um ato que permite evitar a violência e evitar a violência naquilo que esta tem de mais terrível, que é a barbárie e o linchamento. Se quisermos ter um exemplo muito simples, ilustrativo, por exemplo, um indivíduo passa na rua e rouba um carro. Sem a justiça, o que você faz? Você o pega, pendura uma árvore e o enforca. Isso não é justiça, é barbárie e linchamento. A civilização é justamente essa instituição da justiça que toma o seu tempo, que vai refletir, que vai pronunciar, evidentemente, uma sanção, mas a partir de um debate contraditório, de uma decisão colegiada, a partir de uma reflexão que é o sinal da humanidade em relação aos sinais imediatos do instinto, que é mais o sinal do instinto da animalidade. A animalidade, essa instituição permite que a razão canalize e domine os instintos naturais que podemos ter, nesse caso, fazendo aqui uma referência a René Descartes. Nesse debate sobre saber se a justiça é um perigo para a democracia, se os juízes têm poder demais, eu diria que não. A justiça me parece ser uma instituição importante no projeto, na perspectiva de refundar as democracias representativas europeias. E isto por 3 razões. São 3 razões que eu gostaria de submeter à reflexão com vocês. 3 razões que podem ser resumidas em 3 questões. Qual é o lugar da justiça nas democracias? Segunda questão. Qual é a função da justiça numa democracia? E terceira
questão, qual é a legitimidade, essa questão talvez seja a mais importante, qual é a legitimidade da justiça? A primeira questão sobre o lugar da justiça, se eu considerar que a justiça é um elemento importante para o funcionamento das democracias, qual é o lugar da justiça num sistema constitucional? Na forma de apresentação tradicional e clássica, a justiça é considerada como um dos 3 poderes do Estado. Isso vem de Montesquieu. Tem o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E o poder judiciário, a justiça, é um dos poderes do Estado. Je ne partage pas du tout cette conception. Eu não compartilho dessa Je concepção. Ne partage pas, cette conception e não compartilho dessa concepção porque la société, eu represento a sociedade, eu tenho a representação de um sistema social, de um sistema político, como estando dividido em 3 espaços. Essa divisão em 3 espaços, imaginando esses 3 espaços, eu me inspiro nos trabalhos, sobretudo de Habermas. Esses 3 espaços são, em primeiro lugar, o espaço civil, ou seja, o espaço em que cada um de nós exerce as suas atividades profissionais, as suas atividades sociais, esportivas, amorosas, de amizade. Em suma, é o espaço da vida cotidiana. Além desse espaço civil, tem um espaço político, que é o Estado, o espaço em que estão os parlamentares, ministros, o presidente da República, os funcionários públicos. É nesse espaço que as leis são votadas. Com o poder executivo, o poder legislativo e, na concepção tradicional, o poder judiciário. E aí que eu introduzo um terceiro espaço. Esse terceiro espaço se situa entre o espaço civil e o espaço público. E eu chamo esse espaço de espaço público. Então, temos o espaço civil, que é o espaço da nossa vida cotidiana, o espaço político, que é o Estado, e entre os dois, o espaço público, ou seja, o espaço em que os cidadãos mutualizam e tornam públicos os problemas vivenciados no espaço civil. Eles tornam públicos esses problemas do espaço civil, como creches, demissões, moradia. Todo mundo vive as suas dificuldades no espaço civil. Ou essas dificuldades permanecem privadas, ou então elas se tornam públicas. E como isso é feito? Pelas redes sociais, pelos partidos políticos, pelas associações, pelos sindicatos, pelos grupos coletivos. Em suma, todas as questões que encontramos no espaço civil vão então se tornar públicas. E é nesse espaço público que a mutualização desses problemas encontrados no espaço civil começam a adquirir uma forma normativa. No espaço civil não há direito não aos direitos, às necessidades, às demandas. Seria bom ter uma creche, seria bom ter um hospital. Há então demandas, reclamações. Mas para que se tornem direitos, essas demandas que estão ali no espaço civil, elas têm de se tornar coletivas, deixando de ser individuais. E se tornam coletivas porque houve um debate. Qual é
o lugar do juiz? Qual é o lugar do juiz nessa arquitetura? O lugar do juiz é na articulação entre o espaço civil e o espaço público e entre o espaço público e o espaço político. Eu gostaria de dar uma ilustração. Me desculpem. É uma ilustração um pouco trivial, banal. A justiça é como se fosse o joelho de uma sociedade política. Se vocês não tiverem um joelho, vocês têm uma perna rígida. Se vocês tiverem um joelho, vocês têm uma perna flexível e podem caminhar com facilidade. A justiça é, então, o que permite fazer essa articulação entre cada um dos espaços. Para utilizar se não houver justiça, se a justiça se mantiver no espaço político, ela se desconecta dos outros dois espaços e vocês têm uma sociedade rígida, fixa, morta. Inversamente, se a justiça estiver fora do espaço político e na articulação entre os espaços, temos uma articulação que vai possibilitar um funcionamento tranquilo, pacífico e flexível da sociedade. Para dar outras ilustrações diferentes dessa do joelho, que me parece bastante banal, bom, mas porque é fácil de imaginar, se não temos joelho, não podemos caminhar. E eu diria que uma sociedade sem justiça não pode andar. Se uma sociedade for rígida, ela se quebra. Há uma fábula do La Fontaine, que é do carvalho e do junco. Não sei se vocês conhecem o carvalho, aquela grande árvore, sólida, enorme, tão grande quanto o Anderson, e o junco é fininho, como eu. E quando há uma tempestade, o que acontece quando há uma tempestade, uma grande tempestade? O carvalho, bom, vai ser... E o junco vai se inclinar e depois dessa tempestade ele está lá. A justiça é isso, é aquilo que faz com que as sociedades possam ser flexíveis, se dobrar e funcionarem sem quebrar. A justiça é o que permite que a sociedade não se rompa, porque o que faz a justiça? Ela tem um papel de intermediação, de mediação entre as necessidades, as reclamações, as demandas, os desejos do espaço civil para o espaço público e depois para o espaço político. Esse papel de mediador, pelo menos o que eu observei quando estive no Conselho Superior da Magistratura, é que os magistrados e vocês realizam uma atividade extraordinária. Nós, juristas, professores de direito, estamos tranquilos, nós damos as nossas aulas com os nossos alunos, que são bonzinhos, mas os magistrados... A eles vem toda a miséria do mundo, todas as misérias do mundo. As pessoas demitidas, pessoas sem dinheiro, todas as misérias do mundo se apresentam diante dos magistrados. E vocês têm de responder a essas misérias do mundo. E vejam que vocês têm aí um papel de mediação.
quando uma c'est-à-dire quelque chose reclamação, qui juridiquement est à l'état pré-normatif, algo que juridicamente está no estado pré-normativo, antenormativo, par exemple, le logement, por exemplo, no caso da moradia, será que a moradia é uma necessidade ou é um direito nessa fase pré-normativa? Pour que ça passe de besoin à droit, passe il faut quelqu'un qui da condição de necessidade a um direito, é preciso que alguém faça essa passagem. E quem o faz? Muitas vezes são os juízes. São os juízes, vou dar um exemplo da França, são os juízes que, diante dos recursos que são apresentados a eles, poderão examinar se aquilo que está acontecendo, se aquelas reclamações que estão no espaço civil podem se tornar um direito. Para dar um exemplo na França, no caso da França, eu sei que é uma questão controversa no Brasil, mas a questão do aborto na França, vamos ver. Até 1975, o aborto era proibido, considerado como um crime. Comment ça se passait? Si je reprends mon exemple. Aqui, retomando o meu exemplo, havia mulheres no espaço civil que abortavam clandestinamente, sem que ninguém soubesse, e esses abortos eram realizados em condições atrozes. Certo dia, isso acontecia no espaço civil. Certo dia, no espaço público, as mulheres começaram a falar. Je me suis fait avorter. A contar que tinham abortado, uma diz, a outra confirmava, a outra. Então, um coletivo de mulheres pôs nesse espaço público em comum as experiências vividas no plano individual. E o que aconteceu? Os tribunais, as mulheres que abortavam, eram condenadas pelos juízes. Eh bien, il y a eu un jugement en 1971, uma sentença de 1971 no Tribunal de Bobigny. Les juges ont décidé o juiz decidiu que o aborto não era mais um crime. Avant même le législateur. Antes mesmo do legislador. Les juges étaient confrontés à tellement de situações antes de tantas situações desastrosas que os juízes começaram a dizer: não podemos mais condenar e considerar o aborto como um crime. Ils ont trouvé une argumentation. E encontraram uma argumentação. Ils ont trouvé une argumentation pour que eu posso falar disso depois na conversa, para descriminalizar o aborto. Isso em 1971, isso no espaço público. Então, o juiz com essa função de mediação, a escuta do espaço público, na articulação, considerando que não era mais possível considerar o aborto como crime. Então, eles descriminalizaram o aborto. E mais tarde, em 1975, com a lei Simone Veil, vai legalizar o aborto. Mas antes, os juízes cumpriram esse papel. Isso também pode ser dito na questão da moradia. E hoje, o direito de solidariedade. Na França é uma outra discussão. Os cidadãos franceses que recebem, que acolhem refugiados vindos de países em guerra, como a Síria, a Líbia. Esses cidadãos que acolhem estrangeiros numa situação ilegal. Est-ce que ces citoyens-là doivent être punis? Será que esses cidadãos devem ser punidos? Est-ce qu'ils doivent être punis parce qu'ils accueillent des devem étrangers ser punidos por acolherem estrangeiros que estão em situação irregular? Ou será que devem ser cumprimentados por exercerem o direito de humanidade e o direito de solidariedade? Qui? Et il y a aujourd'hui, et qui est confronté à ça? Quem se depara com isso? Não são os deputados, são os juízes. Qui sont en première ligne. Que estão
na linha de frente. Et qui, devant ces situations, que diante dessas situações doivent décider tem si la de personne qui a decidir accueilli se aquela un pessoa étranger a que commis un recebeu, délit, acolheu ou, au um contraire, estrangeiro, a cometeu um rempli delito son devoir ou, ao d'humanité contrário, à se l'égard cumpriu o d'autrui. seu dever de Vous humanidade em voyez relação bien ao outrem. le rôle important Vejam o papel de importante da à justiça, condition, en tout cas, desde c'est ma que, conception, à pelo condition menos de na ne minha pas, concepção, desde que placer la justice a dans l'État justiça não esteja comme un pouvoir de colocada l'État, como sendo mais comme un pouvoir que poder à do Estado, l'articulation e sim des um poder différents na espaces articulação pour faire dos passer, diferentes espaços para de fazer l'état com que pré-normatif, anténormatif haja à uma l'état, passagem à l'état do normatif. pré-normativo Ce ao qui me conduit antinormativo e ao à normativo. O Une que conclusion me leva a uma conclusão. que j'ai défendue, mais qui évidemment Eu suscite defendi débat, essa c'est normal. conclusão, mas Ce é qui claro me que ela pode conduit gerar debates. à une conclusion, il E faut a minha supprimer conclusão le ministère de la é Justice. preciso suprimir o Ministério da Justiça. Si la justice Se a n'est justiça pas un pouvoir não é de um poder do Estado, on n'a pas besoin de ministre não de la Justice. precisamos de ministro da Si Justiça. la justice est un pouvoir de l'État, é um ok, poder do Estado, il faut un ministère de la sim, Justice. ok. Precisamos de um Mais si on Ministério da considère Justiça. que la Mas se justice considerarmos n'est pas un que a pouvoir de justiça l'État, não mais é un um poder pouvoir de do la Estado, société, e sim um poder da permettant cette sociedade, articulation dont je que parle, vai permitir on essa n'a pas articulação besoin a que eu me d'un referi, ministère não de la precisamos de um Ministério da Justiça. Alors ce débat, je l'ai eu en France. Hein, Eu participei desse debate na França, dei várias conferências para os magistrados, na televisão, no rádio. O Anderson conhece minhas posições em relação a isso. Eu sei cette proposition, que esta proposta. Essa proposta está progredindo um pouco nas mentes, mas eu tenho total consciência de ser ainda minoritário esse pensamento. Mas não é por isso, por eu ser minoritário, que eu vou deixar. E eu proponho, então, substituir o Ministério da Justiça por uma autoridade constitucional independente, que eu chamaria de Conselho Superior da Justiça, ou seja, do Serviço Público da Justiça, tendo, então, como função de gérer administrar todo o sistema judiciário. Isso existe na Europa, existe um pouco na Espanha com o Conselho Superior do Poder Judiciário, na Holanda, por exemplo, em que há o Conselho Superior de Justiça e que elabora o orçamento de todos os tribunais e que discute com o Parlamento sobre o orçamento e depois distribui o orçamento entre os diferentes tribunais pelo país. Novamente, então, se a justiça não está na esfera do Estado, não precisamos do Ministério da Justiça. Esse é o primeiro ponto. Você me dirá, por favor, se eu estou me estendendo demais, porque quando eu começo a falar, eu não quero mais parar. O primeiro elemento, então, eu falei do lugar, então, fora do Estado. E a segunda questão, qual é a função? Qual a função da justiça? Je crois que la justice eu acredito que a justiça, nos dias de hoje, exerce uma dupla função. A primeira função é a de equilíbrio político das democracias representativas, pelo menos no Ocidente. De quoi souffrent les démocraties en Occident, en Europe? Do que as democracias ocidentais sofrem hoje na Europa, na França, na Alemanha? De quoi souffrent-elles? Do que elas sofrem? Elles souffrent d'un déséquilibre. Elas estão sofrendo de um desequilíbrio dos poderes. Parce que
l'institution Porque a traditionnelle instituição tradicional qui était pensée notamment par Montesquieu, que foi pensada sobretudo por faire Montesquieu quoi, para criar o peso e o contrapeso, era o exécutif, parlamento. Havia o poder executivo, o rei, contrepoids, e o peso, desculpem, e o contrapeso, o parlamento. Politique. Havia um equilíbrio político. E esse equilíbrio político, como dizia Montesquieu, era a garantia da liberdade política. Classique. Isso Sauf é clássico. Mas c'est faux aujourd'hui. Isto, Aujourd'hui, hoje, le está Parlement n'équilibre plus. Hoje, o parlamento não equilibra mais o poder executivo, uma vez que na Europa, eu não sei dizer sobre a América Latina, porque eu não conheço muito bem, mas na Europa, o poder executivo e o poder legislativo estão ligados, unidos, quase que fundidos. Le président Macron Hoje, o presidente dispose d'une Macron majorité au dispõe Parlement de uma maioria no fidèle, parlamento que é loyal, fiel e leal, et soudée. que é muito unida a C'est la même ele. chose en Allemagne, A mesma coisa acontece na Alemanha, c'est la même chose en Espagne, também acontece na c'est la même chose Espanha, au Royaume-Uni. no avec Reino Theresa May. Unido também, com Theresa May. Autrement dit, aujourd'hui, Em outras palavras, dans la então, plupart des pays européens, hoje, na maioria dos países avec des nuances europeus, selon les histoires com particulières. nuances conforme as histórias la de Pologne cada aujourd'hui, le Tomem Premier o caso ministre da fait ce qu'il veut Polônia, de son pouvoir em que législatif. o primeiro-ministro faz o que bem entende Même do chose poder avec legislativo. Viktor Victor Hongrie, les Orbán, dernières na élections, Hungria, législatives, nas ont últimas montré eleições que, legislativas, le parti de Viktor Orbán avait o obtenu, partido une dele majorité obteve uma des trois maioria quarts à de l'Assemblée 3 nationale. quartos na Assembleia Nacional. Et donc Viktor Orbán, E exécutif, Victor Orbán, dispose no aussi du executivo, pouvoir législatif. dispõe também do poder Dans tous les pays legislativo. européens, Em todos os países europeus, globalement, de modo avec des geral, exceptions, des com nuances, algumas il y a exceções e nuances, há déséquilibre um des pouvoirs desequilíbrio parce que dos poderes, l'institution qui porque était chargée a d'équilibrer instituição encarregada do est equilíbrio devenue, se tornou est entrée en quelque sorte dans le bloc e entrou, de certa décision maneira, naquele bloco de decisões démocratique. políticas, de forma dans la mesure democrática. où le bloc qui gouverne Na medida em que o est un bloc bloco qui est issu que governa des élections. é um bloco que é l'Assemblée oriundo das nationale en eleições. France A Assembleia Nacional na est issue du França suffrage universel. é Macron a été eleita élu au pelo suffrage sufrágio universel. universal. Emmanuel Ils ont Macron le pouvoir também de foi faire la eleito loi, pelo sufrágio universal, detém et o le poder pouvoir de la de faire exécuter, mais c'est démocratique puisque les fazer électeurs l'ont élu. a lei, e o legislativo também. É Donc tudo ça, c'est pas democrático. critiquable, le fait que les deux Isso soient soudés. não se pode criticar, pose esse un fato problème dessa união. si on Mas reste o fidèle à problema, Montesquieu, se oui, mais formos il est où alors fiéis le a Montesquieu, vamos perguntar, onde está o Que dit contrapoder? Montesquieu? O que diz Montesquieu dit Montesquieu? une démocratie Ele diz que uma democracia funciona a partir de duas faculdades, que é a faculdade de estatuir e a faculdade de impedir. Or, aujourd'hui, dans les Mas, démocraties hoje, occidentales, nas cette faculté democracias d'empêcher ocidentais, essa faculdade de impedir est déficitaire. está deficitária. Le juge, E la o justice, juiz, a justiça, j'emploie toujours le conditionnel, poderia la ser, justice eu sempre pourrait être utilizo o cette futuro do institution pretérito, o juiz e a justiça poderiam ser la essa faculté instituição que exerce a d'empêcher. faculdade de La impedir. faculté d'empêcher quoi? Impedir o quê? D'empêcher ceux De qui ont la faculté impedir de statuer, aqueles que têm a de faculdade profiter de leur de majorité instituir pour ou porter atteinte aux droits estatuir des citoyens, pour Pa- porter atteinte aux droits fondamentaux. para impedir que eles atentem contra os direitos dos cidadãos, Profiter direitos de fundamentais. l'absence de contrepoids Aproveitando-se da ausência de exercer de maneira contrapoder abusive e le exercendo pouvoir de forma abusiva o poder obtenu par les que élections. obtiveram pelas eleições. Cet équilibre, Então, esse faculté equilíbrio de statuer, entre a faculdade de d'empêcher, instituir e de impedir, est, esse equilíbrio nos dias de hoje, alors on peut le regretter ou l'apprécier, on podemos discutera tout à l'heure, le lamentar gouvernement ou des juges ou apreciar pas, isso, essa cette ideia do faculté governo dos juízes ou não. Então, essa faculdade d'empêcher la de faculté de statuer, impedir d'être une faculté que a arbitraire, faculdade de instituir Libre. seja arbitrária est exercée e par, livre. est Esse la poder, fonction que doit essa é a exercer aujourd'hui la função justice. que a justiça tem de La exercer première hoje. fonction, quelle fonction pour la justice dans une société? A La première primeira fonction, função, então, c'est, da justiça numa je dirais, sociedade, eu une diria fonction que é uma função de regard, de de olhar, surveillance, de vigilância. Finalement,
là aussi, si on veut faire une image, se quisermos dar uma ilustração disso, se a sociedade sociedade corps social, é um corpo, como se diz o corpo social, todo corpo tem órgãos. La voix, la parole. A voz, a fala. Qui parle? Quem fala? Les parlementaires. Os parlamentares, os eleitos. Esse é o papel deles. Eles são a voz do corpo social. Mas un autre organe. É preciso também outro órgão, o olho, le regard. o olhar. Et les juges sont os juízes são justamente esse órgão que tem a função de olhar e verificar se aqueles que estão falam respeitando o quê? Respeitando principalmente os direitos fundamentais, a Constituição. Os princípios em torno dos quais, em dado momento, uma sociedade se uniu. Essa faculdade do olhar, da vigilância, pode ser vista, inclusive nos julgamentos na França. Normalmente se anuncia a decisão, a sentença, com uma expressão com vistas da Constituição. É a partir da Constituição que eu olho. E vous voyez bien que si vous avez la voix, se temos a voz sem o olho, vous avez une société aveugle. Há uma sociedade cega. E uma sociedade cega é uma sociedade que deixa a voz falar e, falando sozinha, caminha para um regime autoritário. É preciso a existência do olho. Qual é a primeira coisa que uma ditadura suprime? Não é o sufrágio universal, são os juízes. E na França, nós estamos bem colocados para falar disso, porque em 1789, com a Revolução Francesa, os nossos ancestrais. Então, em 1789, qual foi a primeira coisa feita? Não foi cortar a cabeça do rei. Não, a cabeça do rei não foi cortada imediatamente. Primeiro foram os juízes que tiveram sua cabeça cortada. A primeira grande lei revolucionária francesa foi a lei de 1790, que proibive que os juízes se imiscuíssem, eu cito, de connaître, de contrôler. Eles eram proibidos de controlar as leis votadas pelo Poder Legislativo e também os atos do Executivo. Isso em 1790. A cabeça do rei só foi cortada 3 anos depois. Donc, c'est important de bien voir que, então, perceber que a função da justiça nos dias de hoje, talvez isso não fosse verdade há um século, mas hoje é porque não há mais este contrapeso desempenhado pelo parlamento que o juiz e a justiça poderia exercê-lo. Outra função da justiça talvez seja a introdução na produção das leis, das regras da vida cotidiana, um elemento que Rosanvallon chama de um elemento de reflexividade. A justiça, muitas vezes se costuma dizer o tempo da justiça não é o mesmo tempo da política. Eu acho que essa observação é verdadeira. E justamente ela é interessante para compreendermos a função da justiça. A função da justiça é reintroduzir o tempo longo, que é o tempo da reflexão, na tomada de decisões. Talvez eu diga uma banalidade. Vivemos numa sociedade de velocidade. Tudo é rápido. Tudo anda muito rápido. E costumamos tomar decisões imediatas, sem reflexão.
Eh bien, là no aussi, impulso. la justice est E aí peut-être também, dans nos sociétés de vitesse, talvez nas nossas sociedades da velocidade, a justiça seja a instituição do tempo longo, não vamos exagerar também, mas que permite que as decisões a serem tomadas na vida cotidiana sejam refletidas, discutidas e não tomadas no calor das emoções. Vemos hoje, por exemplo, na França, que as leis estão sendo votadas cada vez mais rápido. E às vezes elas são muito mal escritas, porque tem que andar rápido, porque a opinião pública quer. Há cada vez mais processos nos tribunais civis, constitucionais e administrativos, porque justamente a lei é redigida tão rápido, com tanta pressa, que os termos, as palavras que estão na lei não permitem determinar qual decisão o tribunal deverá tomar. E parece-me que a função da justiça é introduzir nessas sociedades da velocidade um momento de reflexão, de reflexividade. E esse momento de reflexão é, a meu ver, um elemento da qualidade democrática de uma sociedade. Uma sociedade que vota suas leis por reflexo, sem reflexão, é uma sociedade que se deixa guiar pelos seus instintos, pelas suas paixões e afetos, e que se afasta desse processo de civilização do qual eu falei ao me referir a Norbert Elias. Essas são as duas funções da justiça. Resumindo, então, introduzir um equilíbrio, porque o parlamento não cumpre mais esse papel de contrapoder, e também introduzir o equilíbrio com a função de reflexão e tempo longo para a produção das regras e normas. Quanto à terceira questão, posso ficar até meia-noite? La troisième question, c'est quelle légitimité? A terceira questão é sobre qual legitimidade. Evidentemente, é a questão mais sensível. Se a justiça não está no Estado, é a posição que eu defendo. Se a justiça tem essa função extraordinária de garantir esse famoso equilíbrio político a que se referia Montesquieu, de onde ela tira a sua legitimidade? O que é que torna a justiça legítima? Novamente aqui, talvez eu abale alguns princípios que às vezes são considerados óbvios e naturais. Mas hoje o que é considerado como legítimo são as instituições provenientes do sufrágio universal. O que dá a legitimidade a uma instituição hoje é a sua origem. Uma instituição é legítima por ter uma origem eleitoral. Não se discute a legitimidade do parlamento porque ele é eleito. Não se discute a legitimidade do presidente da República na França porque ele foi eleito. Podemos discutir a sua política. Os juízes não são eleitos. Pelo menos na Europa eles não são eleitos. Portanto, não são legítimos. Não são legítimos como contrapoder, como contrapeso, e não são legítimos para desempenhar esse papel de mediador entre um espaço e outro. Então, é preciso prender todos os juízes. Eles são ilegítimos. Mas, só que talvez não possamos dizer que hoje, em 2018, o sufrágio universal
seja marqueur, o único marcador, como dizem os linguistas, da qualidade democrática de uma instituição. Je ne vous invite pas à remettre en cause le suffrage Eu não universel. estou aqui convidando vocês a questionar ou a contestar o sufrágio universal. É claro que não. O que eu quero dizer é que a origem eleitoral de uma instituição não garante a qualidade democrática dessa instituição. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, estamos hoje assistindo, talvez, se je me réfère a Max Weber, fazendo uma referência a Max Weber, a sua tipologia da legitimidade, ce à quoi peut-être on assiste estamos então assistindo hoje à emergência, d'une nouvelle légitimité, ao surgimento de uma nova legitimidade, mas que ainda não sabemos nomear. Pour faire vite, para resumir, il y a eu autrefois la légitimité de droit divin. Outrora havia a legitimidade do direito divino. Uma instituição era legítima porque era desejada e pensada por Deus. O rei autrefois était légitime. Outrora era legítimo, havia obediência a ele por ele ser o representante de Deus na terra. Depois veio a legitimidade eleitoral. Eu obedeço a uma determinada instituição porque fui eu que a elegi. Aí temos uma legitimidade eleitoral. On a mis un signe égal entre légitimité électorale et légitimité démocratique. Coloca em pé de igualdade a legitimidade eleitoral e a legitimidade democrática. E o problema está aí. Talvez hoje estejamos assistindo a uma terceira legitimidade que não sabemos ainda muito bem como chamar e que vai trazer outro instrumento que não o sufrágio universal, les conditions d'exercice du pouvoir. É o das condições de exercício do poder. Uma instituição seria legítima, non pas par son origine, não pela sua origem eleitoral, mais par la manière dont elle prend ses décisions. Pela maneira como toma suas decisões. Et ce qui est intéressant de voir en Europe, é interessante observar les sociétés européennes, que na Europa as sociedades europeias, os cidadãos europeus, glissent leur adhésion vers des instituitions qui ne sont pas élues a sua adesão para instituições que não foram eleitas por sufrágio universal, mas eles confiam nelas porque exercem um poder respeitando determinados procedimentos, ausência de conflito de interesses, lealdade, imparcialidade. Et ce sont ces conditions-là são essas condições que provoquent la légitimité, que produzem a legitimidade, que estão na fonte da legitimidade das instituições. Em outras palavras, a justiça seria legítima por implantar os princípios da imparcialidade, colegialidade, contraditório. En œuvre les principes aplicaria esses princípios que garantem uma condição de produção da decisão, como diriam os marxistas, uma condição da produção da decisão aceitável e aceita pelos cidadãos. Alguns consideram, na França, onde houve um debate, que para tornar legítima a justiça, os juízes e magistrados teriam de ser eleitos. Aí ficaríamos numa concepção clássica, segundo a qual uma instituição é legítima por sua origem. Mas eu defendo a ideia de que uma instituição é legítima não pela sua origem, mas pela maneira como exerce o poder. E o que
me leva. E aí entra a minha experiência no Conselho Superior da Magistratura na França e no trabalho que eu realizo na Escola Nacional de Magistratura, que vocês já receberam aqui, o pessoal de Bordeaux. Eu participo com regularidade na formação dos magistrados e, para mim, é muito importante que os magistrados ils ont cette place si importante dans les sociétés tenham esse lugar importante na sociedade futura, de construire esse lugar para construir o que eu poderia chamar, referindo-me a Habermas, uma ética une éthique de l'agir juridictionnel. Vous savez qu'Habermas parle de l'agir communicationnel. Do agir jurisdicional. Habermas fala do agir comunicacional. Eu desloco um pouco falando de agir jurisdicional. E justamente esse agir, essa atuação jurisdicional construiria a legitimidade da justiça, situando-se fora do Estado e exercendo esse papel de equilíbrio. Essa ética do agir jurisdicional, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas essa ética implicaria, evidentemente, uma independência absoluta dos magistrados, tanto na sua formação quanto na sua nomeação. Também requer real princípio de colegialidade nas decisões, um verdadeiro contraditório, portanto, o respeito dos advogados, mesmo que na França, eu sei que os magistrados não gostam muito dos advogados. Vou contar aqui uma historinha. Quando eu estava no Conselho Superior da Magistratura, tivemos de julgar um magistrado que cometeu um erro profissional. Esse magistrado estava à nossa frente e foi defendido, como normalmente acontece, por um advogado. Eu não sou magistrado, eu sou um acadêmico. E no Conselho Superior de Magistratura há magistrados. E antes de iniciar a sessão, o magistrado se inclinou para a minha direção e me disse: desconfie dos advogados. Eles estão aí para nos fazer cometer erros. E eu pensei, bom, as coisas estão começando mal, porque para mim, evidentemente eu não sou magistrado, para mim o advogado é aquele que defende uma posição, que talvez não seja verdade, mas ele a defende. E eu acho que é importante para a justiça, se ela quer ser legítima, aí entra a questão da legitimidade. Se ela quer ser legítima, a justiça só pode ser legítima se os cidadãos perceberem que, diante da justiça, todas as opiniões, todos os argumentos, mesmo os mais detestáveis, podem ser apresentados e defendidos. J'ai fait venir à Paris au Tribunal Constitutionnel à Paris. Levei para Paris, no Tribunal Constitucional, o Joaquim Barbosa, um amigo que, na época, era o presidente do STF. Il a fait une conférence au Tribunal Constitutionnel. E ele deu uma conferência no nosso Tribunal Constitucional, diante dos juízes, e ele explicou para os juízes franceses que as sessões do STF eram públicas, transmitidas pela televisão, e que o público se apaixonava com as deliberações da Corte Suprema. E os juízes franceses ficaram brancos, porque na França tudo isso é em segredo, é sigiloso. Talvez não cheguemos até essa prática da Corte Suprema, do STF, mas os cidadãos só podem aderir à justiça se eles puderem ver o debate contraditório. Ver é importante. Quando eles veem que todas as posições são defendidas,
e depois uma decisão é tomada. Dans ce cadre des principes de l'éthique de l'agir juridictionnel, eu valorizo muito essa questão da ética do agir jurisdicional. Eu falei ontem ou anteontem, não sei se existe no Brasil, mas acho que sim. Eu prezo muito as opiniões dissidentes ou os votos dissidentes. A possibilidade. D'accord, c'est pour l'interprète. Ok, eu prezo muito os votos dissidentes. Ou seja, aquela possibilidade que tem os magistrados que não concordam com a decisão da maioria e que podem publicar depois, abaixo da decisão, o seu próprio voto, sua própria argumentação, explicando por que não concordam com a argumentação, com ces opinions séparées, ces votes séparés, ça as razões. E esse voto, então, esse voto dissidente, me parece ser o elemento chave da legitimidade da justiça. Parce que, si vous voulez, une opinion séparée, voto dissidente, l'opinion majoritaire, que segue a opinião, o voto da maioria, é a manifestação do caráter racional da decisão. O que é uma decisão racional? Aqui faço uma referência a Kant. Une décision rationnelle? Une décision rationnelle, c'est une décision uma decisão racional qui admet qu'elle aurait pu être autre. Que admite poder ter sido outra. Uma decisão racional é aquela que diz, sim, tudo bem, eu tomei uma decisão A, mas eu também poderia ter tomado a decisão B. Uma decisão desvairada é aquela que eu tomo uma decisão A e não poderia haver outra, só esta. Isso é irracional. A racionalidade, então, de uma decisão, refiro-me aqui aos livros de Kant sobre a razão pura, a razão teórica e a faculdade de julgar. A racionalidade de uma decisão, ela se mede pela capacidade que ela tem de considerar que poderia ter sido diferente. É nessas condições que a justiça, creio eu, que a justiça poderia ser considerada pela sociedade, pelos cidadãos, como sendo uma instituição legítima, ou seja, aceita para desempenhar esse papel de equilíbrio e aceita para desempenhar esse papel de mediador entre os diferentes espaços que eu tentei descrever com vocês. Eu não sei se essa perspectiva que eu tracei sobre a justiça, se isso vai se realizar nos próximos anos, em 5, 10 anos, não tenho a menor ideia. O privilégio dos acadêmicos é poder pensar, imaginar, inventar a partir evidentemente de coisas sérias, das suas leituras, da sua experiência, aquilo que poderia ser o papel da justiça nas sociedades democráticas europeias. Eu agradeço pela atenção. Bem, agradecemos as lições que recebemos agora. Imediatamente eu passo a palavra ao desembargador Sebastião, na qualidade de debatedor. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a desembargadora federal Vânia Arraque de Almeida, que preside esta mesa. Na pessoa de Sua Excelência, eu cumprimento os organizadores desse evento, a Emages, a Unicinos, e com o apoio da CAPES. Eu cumprimento todo o público que aqui comparece, autoridades, advogados, professores, estudantes, membros do Ministério Público e da Magistratura,
membros de carreiras jurídicas, servidores públicos e estagiários. Peço licença para cumprimentar o professor doutor Leonel Severo Rocha, que já conhecia Sua Excelência de Florianópolis. Cumprimento também o doutor Anderson Teixeira, também peço licença para pular o nome do meio, advogado e professor da Unicinos, que comigo compartilha a função de debatedor, Vossa Excelência, com os recursos da academia. E eu, como um operário, como um juiz operário, como um operário do dia a dia do direito. Cumprimento o eminente professor, Dr. Dominique Rousseau, que nos honra com sua presença e que proferiu uma brilhante palestra, fazendo com que se abrisse em todos nós um leque de reflexões. Eu gostaria, inicialmente, de fazer alguns destaques sobre a situação atual do Poder Judiciário brasileiro. Esses destaques, na verdade, um recorte que eu faço, são os seguintes. Primeiro, a Constituição Federal, que é de 1988, é bastante detalhada. E, nesse detalhamento, ela assegura autonomia administrativa e financeira ao Poder Judiciário e enuncia as garantias dos juízes, a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos. A magistratura também, várias questões relativas a ela são também especificadas nessa Constituição, que eu disse é detalhada. Então, a magistratura é organizada sob a forma de carreira. Os juízes de primeiro grau nela ingressam mediante concurso público, como juízes substitutos, podendo ser posteriormente promovidos. Eu não conheço o sistema francês nem nenhum sistema europeu. Conheço um pouco o sistema norte-americano, onde todos os juízes federais de primeiro e de segundo graus são, na verdade, nomeados pelo presidente da República após a sabatina no Senado. Também na nossa Constituição, os juízes de primeiro grau, substitutos ou titulares, podem ser removidos a pedido de um lugar para outro dentro do território da jurisdição. Nos Estados Unidos, o juiz é nomeado, o juiz federal de Denver é nomeado para atuar ad eternum em Denver. Também na nossa Constituição, aos juízes de carreira é assegurada a maioria das vagas nos respectivos tribunais mediante promoção. Isso quer dizer que a carreira de um juiz de primeiro grau, ela vai ordinariamente, até o respectivo tribunal. O que não ocorre, por exemplo, me reporto novamente, no sistema norte-americano, onde o juiz de Denver, ele jamais vai ser promovido para a corte, para o Tribunal Federal de Denver. Ele pode até chegar lá, mas não é o normal. Eu tenho medo de dizer essas coisas, porque eu conheci um juiz em Denver, do Tribunal Federal, que acabou sendo nomeado pelo presidente Trump para a Suprema Corte. Mas sempre tem a exceção. E digo também que nas promoções para os tribunais, há uma série de regras que devem ser observadas, como, por exemplo, a alternância
entre a promoção por merecimento e por antiguidade. Houve até um caso aqui no Brasil, não é mais ou menos, não é tão recente, mas não é tão distante. Acredito que depois da nomeação do desembargador Ricardo, que é o nosso corregedor, o desembargador Ricardo foi nomeado na 3ª lista tríplice consecutiva, né? Mas houve um caso, depois, sob a mesma regra constitucional, em que a presidente da República não nomeou, e tem uma regra constitucional que diz quem entra 3 vezes consecutivas na lista tríplice deve ser obrigatoriamente nomeado. A presidente da República não seguiu essa regra porque entendeu que uma mudança na Constituição não mais a obrigava a isto. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que a regra se aplicava. Também, no âmbito da União, esse é um destaque que eu faço, as nomeações dos juízes dos tribunais, por exemplo, dos tribunais regionais federais, são feitas pelo presidente da República, que faz a escolha com base em listas tríplices elaboradas por esses tribunais. Isso chama a atenção que, pelo menos, eu não sei se em todos os estados da federação, que tem as justiças estaduais, mas no estado de Santa Catarina, para os juízes de carreira, a nomeação é feita diretamente, a escolha pelo presidente do tribunal. Ou seja, o colegiado elabora a lista tríplice e o presidente do tribunal ele próprio escolhe. Para aqueles juízes de carreira, no âmbito da União, quem nomeia, quem escolhe é o presidente da República. Digo também que no Brasil, muitas questões, mas muitas mesmo, estão sendo judicializadas em massa. Tal é o caso, por exemplo, das ações de concessão e de revisão de benefícios previdenciários, que, historicamente, têm tido problemas, dos benefícios assistenciais, das ações que visam a concretização de direitos na área da saúde e das ações que questionam exigências de natureza tributária. Assim, o que se observa é que, na verdade, primeiro, houve uma explosão. Já havia esse tipo de espaço, mas houve uma explosão de demandas com a superveniência da Constituição de 1988. Por outro lado, essa ponderação do professor Dominique Rousseau acerca da legislação feita sem muita reflexão, acho que é um fenômeno que também nos atinge. Digo ainda que existe, além disso, uma demanda considerável na área criminal, especialmente no que diz respeito, hoje, ao combate ao crime organizado, ao tráfico de armas e de drogas, à corrupção e à lavagem de dinheiro. Digo também que a quantidade de processos que ascende, que sobe para os tribunais superiores, é considerável. Quer dizer, o juiz de primeiro grau julga, cabe apelação para o tribunal, no caso da Justiça Federal, para o Tribunal Regional Federal, mas, assim, é muito intensa, é muito grande, é muito expressiva a quantidade de processos em que sobem ou que dependem, acabam ficando dependendo, pelo sistema, de uma decisão final sobre a matéria do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Digo ainda que as regras atinentes ao foro privilegiado, também é uma questão relevante, em matéria criminal, tem feito com que a atividade dos tribunais superiores, particularmente do Supremo Tribunal Federal, seja, em grande parte,
dedicada ao julgamento de habeas corpus e de incidentes diversos, reduzindo o tempo para que ele possa dedicar-se às questões em que está em causa, efetivamente, o controle da constitucionalidade, que seria a atividade fim do Supremo. E essa ocupação dos tribunais superiores, e particularmente do Supremo Tribunal Federal, com essa questão, tem alongado o tempo de solução de muitas demandas, eu diria, muitas vezes para além daquilo que seria necessário para uma boa reflexão, usando aqui a terminologia do professor Dominique. Nesse contexto, eu lançaria apenas 2 reflexões acerca da importância das garantias conferidas aos juízes e aos tribunais. 2 reflexões bem breves, eu lancei esse contexto. Assim, me parece que nós temos, aqui no caso brasileiro, um paradoxo, porque, de um lado, existe um espaço muito grande para a atuação, e é uma atuação realmente necessária. A sociedade pede essa atuação, onde talvez o Estado, ou ele vamos dizer assim, ou ele não consegue dar vazão às demandas do povo, ou muitas coisas na área tributária e também em outras áreas são estabelecidas, talvez, com um pouco de assodamento e sem muita reflexão. Então, existe realmente assim, muitos espaços que vêm sendo tradicionalmente ocupados, né, pela magistratura, especialmente, para citar algum exemplo, nessas áreas previdenciárias, assistencial e na área de realização dos direitos da saúde. Então, esses espaços vêm sendo explorados, as garantias da magistratura aqui são muito importantes, porque elas também permitem o funcionamento tranquilo do Poder Judiciário e a atuação tranquila e eficaz do juiz. Mas eu ponderaria aqui para a reflexão que também nós temos alguns, vamos dizer assim, no sistema, alguma coisa, e ele está muito detalhado na Constituição, que talvez deva ser repensada, porque qual é o sentido de se ter as garantias do Poder Judiciário para que ele funcione, para que os juízes funcionem com independência e com tranquilidade, se um número expressivo de questões, eu diria exagerado, e cito novamente, por causa do pragmatismo, o sistema norte-americano, em que a Suprema Corte tem a prerrogativa de escolher discricionariamente os casos que irá julgar. E aqui, por mais que se tente fazer mudanças, tudo acaba, no final, com a ideia de um direito subjetivo a um recurso ao 3º e ao 4º grau de jurisdição. Então, a pergunta que eu faço aqui é o seguinte: bom, para que tantas garantias para a magistratura, se, de certo modo, para o 1º e 2º grau, elas são esvaziadas ou desnecessárias, na medida em que se depende de decisões ou de um tribunal de 33 ministros ou de um tribunal de 11 ministros para uma nação de dimensões continentais. E a outra questão que eu
na mesma linha, eu colocaria para reflexão ao mesmo tempo que os tribunais superiores estão assodados, e aí a culpa não é dele, mas o sistema ele está montado assim de uma forma, a questão do foro privilegiado, né? O foro privilegiado ele foi concebido no momento em que talvez nunca se imaginou que tanta gente detentora de foro privilegiado viesse a ter que responder por ações penais. Então, tudo bem, vamos dizer assim, na estatística também, uma regra estatística é que até 20% é o aleatório, é o normal em tudo, né? Não é o caso. E aí, também, eu pergunto, vamos dizer assim, tudo bem, as garantias da magistratura valem para todas as instâncias, mas se essas questões podem, e aqui não é uma crítica a ninguém, uma crítica ao sistema, se essas questões podem, com tranquilidade, ser processadas e julgadas pelas instâncias normais, ordinárias, né, mas não são, devido ao sistema, né, mais uma vez, as garantias da magistratura se esvaziam, porque a garantia também pressupõe a competência, pressupõe alguma efetividade, né, mas não uma regra de jogar tudo para um funil final. Então, eu só faço essas considerações para reflexão, sem, de maneira alguma, adentrar no conhecimento acadêmico e filosófico, mas como um operário aqui. Obrigado. A palavra é sua, professor. Bien, merci de ces questions. Obrigado pelas questões trazidas. Je vais essayer de répondre. Alors, vou tentar responder de uma forma mais breve do que as suas palavras introdutórias sobre a questão do sistema da justiça, sobretudo na França, em relação ao sistema de vocês, e sobre a questão de para que servem as garantias da justiça, dos juízes, já que há uma saturação e as coisas bloqueiam a partir de um determinado nível de juízo. Na França, diferentemente do Brasil, as pessoas que os membros do Ministério Público, ou seja, a Procuradoria e a Justiça, fazem parte de um mesmo corpo, que para nós forma o corpo da magistratura. Os procuradores e os juízes são todos magistrados. Assim, eles têm o benefício, mais ou menos, das mesmas garantias. Por que isso? Porque a França preza muito que os procuradores sejam magistrados, porque para os cidadãos o fato de iniciar uma ação, de denunciar alguém, é quase tão importante quanto o fato de julgar. Sobretudo em nossas sociedades midiáticas. Quando se entra com uma ação com alguém, quase já é julgado para muitas pessoas. E, consequentemente, apresentar uma denúncia, isso não poderia ser feito por um funcionário público, e sim por um magistrado com garantias de independência.
E os magistrados, tanto do Ministério Público para nós, quanto para os juízes, têm uma mesma formação. Para ser, então, magistrado na França, é preciso 4 anos de estudos de direito. Depois dos 4 anos, há um concurso para ingressar na Escola Nacional de Magistratura. Então, uma formação de 2 anos e meio. E durante estes 2 anos e meio, há aulas teóricas de processo penal, civil, e também uma obrigatoriedade de estágios em escritórios de advocacia e nos tribunais. E no final desse período de 2 anos e meio, há uma classificação. E os alunos classificados vão escolher, de acordo com a ordem de classificação, para onde vão. Eles podem escolher ir para o Ministério Público ou ir para a Justiça. E na França, se tornar magistrado, na melhor das hipóteses, é preciso fazer 4 anos de direito e mais 2 anos e meio. Então, somente depois de 6 anos e meio, de acordo com o percurso de cada um, há aqueles que rodam ou que rodam 2 vezes, e a média, então, é de chegar à formação, a serem formados com 28, 29 anos. Então, um magistrado, ele só pode ficar num tribunal durante 6 anos. Depois de 6 anos, ele tem de ir para outro tribunal. E é o Conselho Superior de Justiça que vai determinar, em função das demandas dos magistrados, da demanda de magistrados, quem será nomeado. Na França, um juiz, um magistrado, seja ele um procurador ou um juiz, não pode fazer carreira no mesmo tribunal durante a vida toda. E por que isso? Por um conflito de interesses. Consideramos que se um magistrado permanecer tempo demais num determinado tribunal, há um risco de que ele se torne amigo do prefeito, do deputado, do empresário, etc. E e assim ele pode perder a sua independência. Então, o status da magistratura determina, então o estatuto determina que ele mude em 6 anos. É uma regra muito rígida, os magistrados não gostam muito porque há uma perturbação aí da vida familiar. Os filhos têm de mudar de escola, tem o marido, a mulher, enfim, imaginem todos os problemas que isso causa. Evidentemente, os sindicatos de magistrados gostariam de modificar isso. Mas a qualidade de imparcialidade da justiça faz com que hoje se mantenha essa regra da obrigação de ser deslocado em 6 anos. Ele pode mudar de tribunal, pode também ter promoções, se tornar o presidente de um tribunal, etc. Esse é o sistema francês. Quanto à sua questão para o que serve todas essas garantias para a qualidade da justiça, se os cidadãos não têm acesso à justiça ou se a justiça tem problemas. Nós encontramos na França o mesmo problema e as mesmas críticas. Atualmente, na França e globalmente na Europa,
há uma tentação, não como faz a Corte Suprema dos Estados Unidos, mas uma tentação de introduzir filtros com a questão prioritária de constitucionalidade. O que é essa questão prioritária de constitucionalidade? É a possibilidade que tem um cidadão, quando se quer aplicar a esse cidadão uma lei, ele pode dizer não é possível porque essa lei é contrária à Constituição. O juiz civil tem de examinar se a pretensão desse cidadão é válida. Ele tem de examinar, então, se o cidadão, quando diz que a lei não pode lhe ser aplicada porque é contra a Constituição, o juiz tem de verificar aquilo e ver a seriedade daquilo. Neste caso, se for aceitável, ele tem de transferir para o outro tribunal. Se ele considerar que não, ou seja, nesse caso, o cidadão não terá acesso ao juiz constitucional. Então, tem um filtro aí. Muita gente na França critica esse bloqueio do acesso ao juiz constitucional nessa operação de filtragem. Então, há uma filtragem. Então, muitas pessoas perguntam de que adianta dar ao cidadão o direito de contestar a constitucionalidade de uma lei se, no fim, há muitos pontos em que o acesso à justiça constitucional é barrado. E como é que eu posso dizer de uma forma gentil, de uma maneira... não sei dizer. De uma maneira mais perversa... de maneira plus perverse, il y a actuellement une tendance há atualmente uma tendência em contornar o sistema judiciário, criando ou um sistema de mediação ou um sistema de arbitragem. Houve um debate muito importante que continua existindo a respeito do acordo entre a Europa e o Canadá de livre comércio. Esse acordo prevê que, no caso de contenciosos, não serão os magistrados que terão a competência para julgar o caso, e sim juízes nomeados pelas partes, que vão criar um tribunal de arbitragem. Esses juízes de arbitragem serão pagos pelas partes. E aí há todo o risco de atentado ao princípio de imparcialidade, independência, etc. Então, a justiça clássica tem plenas garantias, independência, tudo funciona muito bem. Mas, no fim, se implanta uma justiça paralela, como a mediação, a arbitragem, que torna todas as garantias constitucionais que se possam ter sem interesse para o cidadão perante a justiça. E muitas vezes se denuncia muito que há uma justiça a duas velocidades. Uma justiça para os ricos, a arbitragem, como a mediação, em que os ricos podem, eles próprios, nomear seu juiz, e uma justiça para os pobres, que será a justiça clássica, tradicional. E esse risco de duas justiças, de uma dupla velocidade das justiças, pelo menos, é um dos problemas consideráveis que encontramos hoje nos países europeus. Boa tarde.
Boa tarde. Inicialmente, a Escola da Magistratura, aqui na presença da professora, eu conheci também a professora Vânia Hack há mais de 10 anos, antes da convivência aqui, já conhecia ela como professora, a desembargadora Vânia Hack, o desembargador Muniz, todos os colegas da escola, desembargadores e juízes que são daqui, membros de outras carreiras, de outras magistraturas, alguém do TRT, se eventualmente estiver aqui também, nós temos várias atividades que nós fazemos com o TRT. Uma saudação especial a nossos alunos e convidados que vieram do programa de pós-graduação da Unicinos. E um novo muito obrigado pela bela exposição, professor. Eu acho que está completando agora 10 horas de fala, de segunda-feira até aqui, porque ele deu um curso sobre direito política no nosso doutorado, e foi um curso bastante intenso, um curso líquido de mais de 6 horas em 2 dias. E ontem... Je vais m'adresser au magistrat, parce que je vais porter plainte pour traitement inhumain. Prestar uma queixa por tratamento desumano nesse convite em Porto Alegre. Eu, na realidade, tenho só umas questões quase retóricas, porque são questões simples sobre a condição político-institucional do magistrado na França, em termos de representação. Mas, antes disso, eu gostaria de comentar essa parceria que nós estamos desenvolvendo com o instituto que o professor dirige na Sorbonne. O professor Leonel Rocha, ainda na década de 80, já trabalhou com temáticas relacionadas à democracia. E nós temos uma escola de doutorado, que foi inclusive fundada pelo professor, dirigida pelo professor, com várias linhas e várias temáticas possíveis, vários projetos possíveis. E, por motivos óbvios, a questão da representação democrática é uma preocupação hoje. E o professor Dominique tem ideias absolutamente originais nessa área, tem pesquisas com braços em vários cantos do mundo e uma experiência de pesquisa mesmo singular. Por isso, nós gostaríamos, inclusive, de socializar com a escola esses projetos que nós estamos colocando em curso. Os projetos são conduzidos pela coordenação do programa, são 4 professores, basicamente 4 ou 5 professores envolvidos. Eu sou um professor que acaba ficando um pouco mais próximo pela matéria constitucional com o professor Dominique, e nós pretendemos aí tentar levar essa discussão a vários âmbitos. Aqui em Porto Alegre, inauguramos ali, a Unicinos inaugurou no ano passado a Unicinos Porto Alegre, e em nome da coordenação, aqui na presença do professor Leonel, gostaria que, por sinal, viajou, acho que uns 20 mil quilômetros de sábado para cá, estava nos Estados Unidos, passou pelo Nordeste ontem, esteve em São Leopoldo ontem à noite e chegou aqui agora, tudo em representação institucional. Por isso, em representação institucional, sem passar a palavra ao professor Leonel, eu gostaria de convidar a escola para tentar promover algumas discussões em relação a essa temática, porque, para nós, no âmbito acadêmico, o Poder Judiciário é um poder político também. Ele tem um viés político, ele faz uma atuação política importante. Existem questões que, se não é o Poder Judiciário a atuar, elas nunca vão virar um problema. A questão previdenciária, com tudo que se fala em termos de reforma, eu vou me aposentar com perto de 80 anos de idade, pelo que se fala em termos de reforma. Nas minhas contas hoje vai 74 anos. Com a reforma eu vou passar de 75 anos. Porque eu optei por uma questão própria de um sistema universal, o INSS, por uma questão obrigatória. Agora, imaginem vocês, os trabalhadores, 80% da população brasileira estão indo ao judiciário. Conheço uma cidade, não vou nem dizer onde fica, há um acordo societário de que as pessoas devem recorrer ao judiciário para ter vaga em creche. E essa cidade, hoje, tem um desembargador no Tribunal de Justiça nesse estado. Isso não é uma hipótese, é verdade. Está muito preocupado, inclusive o prefeito da cidade, que assumiu ano passado, não sabia desse acordo, porque ele é um político parlamentar. Existem uma série de questões que são do âmbito democrático que explodem no colo do juiz. E o juiz, às vezes, se vê cercado e tem que decidir. Por isso, a decisão é uma questão. A decisão, no âmbito acadêmico, ela é analisada com uma outra perspectiva. Por isso, nós gostaríamos de convidar a escola para
promover atividades também conosco, em parceria conosco, aqui em Porto Alegre, até por uma questão de aproximar um pouco mais as instituições que nós já temos um vínculo há bastante tempo aqui com a escola. Vários professores já vieram aqui. Eu estive a terceira vez que eu estou aqui com algum professor estrangeiro, mas eu acho que esse momento é um momento fundamental, porque nós falávamos do mito político, que é uma figura schmittiana. O mito político, no pensamento de Schmitt, é uma construção que representa o ideal coletivo. E hoje o mito político é talvez o magistrado. E é muito perigoso isso. O professor comentava ontem que na França a Revolução Francesa representou o corte da cabeça de um frango. E o frango continuou caminhando. E a impressão que se tem é que o frango caminha até hoje. E a ideia do mito, ela representa um pouco da irracionalidade. E são questões que nós não temos como discutir no âmbito do judiciário, que não é o âmbito para isso. O judiciário é o local para decisão. E a vinda aqui do professor na escola, eu acho especialmente relevante, porque na França nós não temos um poder, como o professor comentou, nós temos uma autoridade cujas contas estão vinculadas ao executivo, há uma independência funcional, e nós vemos toda hora os juízes fazendo greve na França. Eu, basicamente, inclusive quando conheci o juiz, professor Denis Salas, conheci num dia de greve, uma semana inteira de greve. Por isso a minha pergunta, e encerrando por aqui, como se dá a representação político-institucional do juiz? Porque aqui no Brasil não tem sindicatos, ao menos se tiver, por favor, me corrijam, sindicatos com esse nome, sindicato de juiz, não existe no Brasil. Optaram por associação civil. E algumas associações civis são colossais, e elas têm vários interesses culturais. Algumas associações têm, sobretudo no Nordeste, têm faculdades de direito, licença em droit. E a questão político-institucional de representação aqui não é um tema, é um tabu, digamos assim. Se dá diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, com o presidente da República. A imagem é péssima. Do presidente levando a pauta, entregando na mesa do presidente da República. Imagine hoje, no atual momento político nosso, esse tipo de situação. Por isso, eu só gostaria que o senhor, muito brevemente, descrevesse para nós como se dá essa representação por meio de sindicatos e, afinal, por que fazem tantas greves. Obrigado novamente. Obrigado pela parceria aqui na escola. Obrigado. Por que tantas greves? La grève est un droit. Porque a greve é um direito. La grève est un droit, donc si c'est un droit, on l'utilise. Sendo um direito, vamos utilizá-lo. Vous parlez de la grève des magistrats. Moi, mes étudiants ont fait grève. Você falou da greve dos magistrados. Os meus alunos fizeram greve no mês de abril. A Sorbonne foi ocupada pelos alunos. Eu não pude dar aulas durante 15 dias. A greve dos ferroviários. Enfim, a greve é um direito. Os cidadãos que estão descontentes com a política, com as reformas do trabalho, as reformas trabalhistas, as reformas de ingresso na universidade, as pessoas protestam, fazem greve, vão para as ruas. Não esqueçam que nós estamos festejando os 50 anos de maio de 68. E se recomeçássemos tudo de novo? Há um momento um tanto particular, que é um pouco exagerado pela mídia, mas de uma forma mais séria. Há certamente uma ligação entre o exercício do direito à greve e a fragilidade na França do poder judiciário. Quando as pessoas estão descontentes, há duas possibilidades. Ou elas vão se dirigir à justiça e pedir que seus direitos sejam respeitados, ou as pessoas entram em greve para expressar seu descontentamento e conseguir uma mudança da lei. Na França, não há tradição de recorrer à justiça, e sim à greve.
Cada vez que há um problema, se recorre à greve. Mas isso está mudando. Como eu disse ontem, há uma história particular da França, que é muito política. Uma história mais política do que jurídica. Eu volto a dizer o que eu disse há pouco para me explicar. A França é mais um país político do que jurídico. Eu lembrei antes que foi votada uma lei em 1790 para impedir que os juízes controlassem as leis. Le fameux arrêt Madison versus Marbury. Em 1830, a Corte Suprema dos Estados Unidos afirma a competência da Corte Suprema para o controle das leis. Então, dois países, a França e os Estados Unidos, que colocam a sua modernidade política com duas bases diferentes. Na França é o Estado, a lei, os altos funcionários. Nos Estados Unidos é o contrato, os tribunais. E nessas duas culturas, que aliás repousam nos mesmos autores, como Locke, Montesquieu, e que vão ter interpretações diferentes para a história, evidentemente. Na França, tem-se mais espontaneamente o reflexo de fazer greve do que o reflexo de recorrer à justiça. Porque desde 1789 a justiça é considerada como uma instituição menor. Isto é um pouco menos válido para os outros países europeus. Isso também está começando a mudar na França. Hoje há sindicatos de trabalhadores, de operários, que para contestarem a modificação do Código Trabalhista no mês de novembro de 2017, disseram que fariam essa contestação diante dos tribunais para solicitar à justiça e dizer que as novas regras atentavam contra os direitos dos trabalhadores. Então, em vez da greve, decidiram recorrer à justiça. Mas temos aí realmente um problema cultural, principalmente cultural. A França não entrou ainda totalmente nessa cultura de recorrer à justiça em vez de recorrer à greve. De vez em quando, uma boa greve, afinal de contas. Quanto à questão da representação dos sindicatos. Os sindicatos de magistrados são legais e reconhecidos na França. Os magistrados têm direito de se sindicalizarem. Desde quando? Desde 1968. Foi em maio de 1968 que os magistrados se mobilizaram e obtiveram o direito de se sindicalizarem. Há dois grandes sindicatos, a União Sindical dos Magistrados e o Sindicato da Magistratura. São os dois principais sindicatos. Então, a União Sindical dos Magistrados, a União Sindical dos Magistrados é mais à direita, centro-direita, e o Sindicato da Magistratura é mais de esquerda. Há eleições. Há des élections pour représenter para a representação dos magistrados, por exemplo, no Conselho Superior da Magistratura. Nesse conselho, temos uma metade de não magistrados e outra metade... 8. São 8. Oui, c'est ça, 8. 8, sim. De magistrados. Magistrados.
esses magistrados são eleitos por outros magistrados. Les magistrats se présentent sur des listes syndicales. Eles se apresentam em listas sindicais. Os sindicatos apresentam, esses dois sindicatos apresentam suas listas e a relação de forças é de 30% para o sindicato da magistratura, que é mais à esquerda, e 70% para o outro sindicato, União Sindical dos Magistrados. A representação dos magistrados no Conselho Superior de Magistratura é feita a partir dessa apresentação de listas pelos sindicatos. Esses sindicatos são regularmente recebidos pelo ministro da Justiça, que discute e negocia com os sindicatos, sobretudo quanto à questão do número de vagas para o concurso de ingresso à Escola Nacional de Magistratura. O ministro negocia com os sindicatos os recursos para as instalações, criação de tribunais. Eu não diria, então, que há já uma cogestão, uma gestão conjunta do Ministério, do Departamento da Justiça. Todos os ministros, sejam eles de direita ou de esquerda, eles recebem regularmente os sindicatos dos magistrados para determinar as condições concretas de funcionamento da Justiça. Cabe-me, enfim, antes de encerrar este evento, agradecer imensamente a presença e a conferência proferida pelo professor Dominique Rousseau, a brilhante conferência que nos faz realmente engrandecer nossos conhecimentos e de prestar esses agradecimentos. Agradeço também ao desembargador Sebastião, ao professor Anderson, que participaram também como painelistas nesse evento. Professor Anderson, em nome da escola, desde já agradeço e considere aceito o convite manifestado. Agradeço também aos presentes, aponto aqui a presença do juiz federal Gerson Godinho da Costa, que é o presidente da nossa Associação dos Juízes Federais no estado do Rio Grande do Sul. Então, também poderia ter contribuído aqui, né, com algumas observações. Também temos aqui presente o cônsul honorário da França, em Porto Alegre, Roner Guerra Fabres. Agradecemos também imensamente a presença de Vossa Excelência. Gostaria de entregar uma pequena lembrança ao nosso conferencista. A escola agradece imensamente a sua participação. Professor Anderson, da mesma forma. Desembargador Sebastião, muito obrigado também. Bem, o professor Dominique Rousseau cogitou de seguir noite adentro, mas acho que ele estava brincando, né? Então, encerramos a conferência, mais uma vez, agradecendo a presença de todos.